Caramba, hein? Travou total. Tô voltando. Vamos ver se o Sávio volta, se todo mundo volta. Hoje eu não sei o que aconteceu com Instagram me pregando peças. Oi, Marina. Ana Paula tá voltando. Que bom que as pessoas, espero que voltem, porque eu não sei o que aconteceu aí. Travou total mesmo. Vamos aguardar, ver se o Sávio... Aí, o Sávio voltou. Sávio tá chegando. Olá! Eita! Travou tudo, hein? Tudo. Eu não consegui nem salvar aquela parte do nosso vídeo. Imagina, eu também não te ouvi por um tempo, travou, aí, enfim, não sei se você estava me ouvindo ou se era. Enfim, às vezes o Instagram dá desses detalhes, né? Vocês É, conseguiram me ouvir até que parte, Rose? eu consegui te ouvir até a parte do oxigênio, que vai levar Eu o vou retomar, oxigênio para as células. Caramba! eu vou retomar um pouquinho, que, enfim, depois eu fui falando. Quando eu vi que eu tinha acabado, a resposta estava travada. Mas, de forma geral, né, você tem essas respostas com a sistêmica, com o íris, irradiando de forma, né, indireta ao sangue. Se usa muito na radial, que posiciona sobre, né, o pulso, na região onde você sente pulsar a artéria radial. Mas nos últimos anos também tem surgido novos acessos, né, carótida, alguns vasos sublinguais, alguns vasos no pé, né, no membro inferior, como artéria, como poplítea, como o dorsal do pé. Então, tem surgido essas novas possibilidades, que tem também, de certa forma, até revolucionado algumas aplicações, né? Já tem algumas publicações com desses acessos mais recentes. Mas você tem aquela possibilidade de modular estresse oxidativo, estimula o organismo a ter essa defesa antioxidante melhorada, né, uma defesa natural melhorada, isso é muito importante que se diga. Defesa fisiológica que nós temos, então também, por consequência, você tem uma possibilidade de modular o processo inflamatório de forma sistêmica, trazendo respostas para quadros de dores mais crônicos, então também tem respostas interessantes para isso. As pessoas normalmente também relatam uma melhora na qualidade do sono, o organismo se sente um pouco mais energizado, digamos assim, né, com mais vitalidade. Alguns gostam até de trazer o termo soro da juventude. Eu não gosto muito desse termo, mas a gente encontra esse tipo de divulgação pelo Instagram, assim por diante. E com possibilidade também de melhora do carregamento de oxigênio. E aí Uhum. você tem aquela, eu acho que era onde eu estava, né, na questão Isso, de ter exatamente. alguma possibilidade de melhora de carregamento de oxigênio. Isso já tem até testes também, alguns pacientes que têm melhora da saturação de oxigênio, por consequência, depois de executar a sistêmica. Então, e ainda temos também muita coisa a descobrir sobre a sistêmica, sobre o IRI. Está sendo estudado bastante, essa adaptação que fazia dentro do vaso, agora faz transdérmico, portanto, não invasiva, é mais recente, então diversos profissionais da saúde têm feito uso para trazer também novas possibilidades de estudos na nossa área, na físio, na odonto, na enfermagem, assim por diante. Então, de Uhum. forma geral, acho que seria o apresentar da sistêmica, digamos assim. E o que é fantástico é que ele funciona como ele pode funcionar como realmente o potencializador, né, Sávio, do trabalho que a gente Sim. quer. Sim, é importante também a gente ter essa noção, porque, por exemplo, quando eu vou pensar em laser terapia, já defini meu planejamento terapêutico, já defini o que vou executar enquanto fono, eu posso tomar duas principais tomadas, ou radiação local, no nosso caso, na maior parte das vezes, cabeça e pescoço, né? Uhum. Escapular e assim por diante, que deve, a minha sugestão, ser realmente a primeira possibilidade de pensar no laser como um todo. Uhum. Em algumas situações na fono, você tem essas possibilidades de modulação da inflamação, às vezes quadro de dor, né, de forma complementar, pensando também nessa melhora da possibilidade de metabolização do organismo como um todo, você entrar com o inib de forma complementar. E às vezes é bem interessante. Sim.
Importante também que a gente pense que a sistêmica, o ILIB, não vai dar aquela resposta de forma tão clara, tão perceptível, digamos assim, às vezes em uma sessão, se você comparar com a irradiação local. Então, Uhum. geralmente precisa de uma sequência para que isso se Sim. mostre de forma mais evidente, perceptível, mensurável, ou de propriocepção, inclusive, do paciente, né, Uhum. das respostas terapêuticas que a técnica pode trazer. Sim, mas você sabe que eu tenho relatos maravilhosos sobre o Líbio, sabe? Sim, É, verdade. coisas assim ali Técnica é da fantástica. clínica, que e é claro que isso que você falou tem tudo a ver com a percepção do paciente, né? O quanto ele se percebe ou não, mas eu percebo ali uma coisa bem importante desse trabalho aí, como potencializador, principalmente, né? Então, eu acho Sim, que se deve a tudo isso que você está explicando mesmo, que acontece e que pode ajudar muito no nosso objetivo terapêutico, vamos dizer assim, né? pode. Eu não considero em si o ILIB uma técnica à parte. Eu considero uma modalidade Perfeito. dentro da laser terapia, porque, pelo menos no Brasil, é corriqueiro não só na fono, mas em todas as áreas. Por exemplo, quando eu comecei, não existia curso de laser para fono. Isso não existia. A gente fazia curso com odonto, fiz curso de estética, fiz curso de tudo que você pode ter com física e noção, para entender como acontecia a possibilidade terapêutica do laser, para depois começar a adaptar para a nossa realidade, né? Uhum, Isso foi um caminho muito longo até eu chegar a dar aula, assim por diante. Mas aí no começo a gente ficava pensando nessa possibilidade. Como é que eu posso encaixar isso? Como é que eu posso, de forma coerente, uhum, trazer essas possibilidades do laser para a fonoaudiologia? Isso uhum. foram anos, né, de dedicação, de estudo. Depois eu comecei a compartilhar, eu e outros professores também hoje fazem esse trabalho de formação. Eu não sou o único que faz isso hoje em dia. E eu lembro que no começo foi muito, às vezes até duro. Fiquei muito tempo fazendo sem falar por aí, né? Uma das primeiras pessoas que realmente soube do meu trabalho, e eu sempre falo isso por onde eu passo, é o Bruno Guimarães, foi quem realmente me incentivou. Tu tens que dar aula disso. Né? Quando eu conheci o Bruno, eu lembro que ele falou, eu fui assistir um curso dele lá em Fortaleza. Aí foi o dia que eu conheci Henrique Porto, também da Transcraniana. Aí ele perguntou, aí eu falei sobre o laser rápido, no intervalo ele me chamou para a sala dele, falou, como é que é esse negócio? Quase ninguém falava disso naquela Aham, época. E eu falei, não, eu estudei assim, fiz adaptação, e fui usando, fui tendo esses raciocínios. Aí eu expliquei o raciocínio de forma geral, né, para modulação da informação, para dor, para desempenho. Então. Desempenho mais recente, um pouquinho. E ele falou, rapaz, tu tens que falar disso. Eu falei, não está na hora. Eu lembro que desde esse momento eu nunca perdi contato com ele. Ele me empurrou por muitos anos. Vai falar, daquele jeitão Bruno, né? aham. E eu tenho muita intimidade com o Bruno. Então, daquele jeito mesmo, assim, bora! Quem conhece o Bruno sabe do que eu estou falando. Vai dar aula disso. Até o momento que eu comecei, graças a Deus, nunca mais parei. Então, mas é isso, é muito estudo, tem que entender mecanismo de ação, tem que buscar na fonte, tem que entender de citologia, de histologia. Pede muito. Laser, eu sempre digo, é do micro para o macro. Uhum. Então ele faz a gente mergulhar na célula, mergulhar nesses processos para começar a entender, para usar de forma coerente. E é isso, sabe, que eu acho fantástico, porque o que que acontece? Seu curso, você tem aqueles protocolos todos bonitinhos que você dá pra gente, mas eu Uhum. não usei, você acredita? Porque o raciocínio, né? Então você não fica apegado a uma colinha, a uma decoreba. Então, Claro, o que que acontece? Você sabe o raciocínio. Bom, isso aqui tá assim, eu preciso inibir ou estimular. Se eu preciso perfeito. inibir, eu tenho que calcular uma dose que vai inibir. E daí eu lembro lá de você, do Rodrigo, enfim, fazendo todas aquelas Sim, graças, né? Mas a gente podendo pensar realmente, né, em como essa ferramenta pode ajudar. E, e a Grace está colocando aí da anatomia, ele sabe muito de anatomia, muito mesmo.
né? Porque eu acho que para fono, para gente, uma das bases é também a anatomofisiologia, né, Sávio? Sim, claro. E esse É percurso que basilar. você está contando, eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar para que as pessoas percam o preconceito com o laser. Porque o que, que eu enxergo, Sávio? É, quando eu comecei a trabalhar com refluxo, por exemplo, eu só encontrava nos textos de fonoaudiologia que o refluxo poderia provocar disfagia. Ponto. Eu falava, bom, mas e daí? Isso aí não me interessa. Eu quero entender como ele pode provocar uma disfagia. E daí a gente vai estudar outras áreas para fazer o link do raciocínio fonoaudiológico com o que a gente aprende. E acho que é isso que Perfeito. você está contando que você fez aí por tantos anos com laser. Exatamente, porque você falou uma coisa que me deixou muito feliz, porque como um professor, a gente sempre busca isso, né? Eu acho que não é apenas ensinar a sequência de como, por exemplo, eu sei lá, tem um caso de paralisia facial periférica, como é que é a sequência inicial para depois aprofundar? Uhum. Isso é importante você ter um norte, né, que eu gosto de chamar de direcionador clínico. Isso é importante o aluno ter essa sequência de como é que geralmente se comporta, porque o tratamento bom é o tratamento customizado, direcionado, né, com as peculiaridades do caso, daquele organismo. Mas o principal, o maior esforço que eu faço é tentar fazer, eu sempre digo, criar um corpo mental no aluno para que ele possa começar uma carreira com laser, iniciar uma sequência de raciocínio, para que ele tenha entendimento e possa, com o tempo, andar sozinho. Né? Uhum. Então, você disse, eu peguei o entendimento e fui adaptando. Por exemplo, geralmente a gente fala a sequência mais para adultos, você trabalha com outro público, você tem que ajustar a quantidade de pontos, você tem que ajustar a energia. Você não pode pegar simplesmente, como é que eu trato supraioides pensando em desempenho muscular para um Sim. adulto, vai Uhum. ser a mesma quantidade para uma criança pequena? Não. Uhum. Né? Você tem que fazer as adaptações necessárias. Isso sempre é necessário. E você só consegue isso tendo a base de raciocínio estruturada. Uhum. Isso é muito importante. E olha que fantástico. Aqui tem uma mãe, a Camila, mãe do Davi. É um bebezinho lindo, lindo mesmo, que conversa comigo. E ela tá falando que um dia a gente fez o ILIB porque ele estava extremamente incomodado pelo refluxo, né? E eu sugeri da gente fazer 3 minutinhos de ILIB. E ela falou que ele ficou bem, que foi bom para ele. Olha que interessante escutar esse retorno, Perfeito. né? Então eu acho que Auxilia, aí né? entra nas questões que tem muito a ser estudado e pesquisado, né, sabe? Sim, é importante também deixar claro assim, o laser não vai curar, não vai reverter o processo como um todo. Mas ele maneja sintomas, ele maneja processos fisiológicos, ele Uhum. auxilia no manejo do caso como um todo. E às vezes é o que a gente precisa enquanto terapeuta. Sim. Por isso que eu acredito veementemente que o laser realmente entrou na fono para não sair mais. Acho que isso é uma realidade hoje, indiscutivelmente. E dessa possibilidade de somatória, de Uhum. sair trazer um patamar para um tecido tratado X para mais X em pouco tempo de intervenção. Né? Então, Uhum. realmente, essa modificação que o laser traz, essa somatória, essa potencialização é extremamente importante para o terapeuta. Quando bem usada, né, no momento certo, realmente é bem importante. Sim, com certeza. Tem gente concordando aí, ó. A Ana tá aí concordando com a gente. Ô, Ah, Sávio, que bom. os casos de disfagia, né? O laser tem sido bastante usado e é indiscutível as questões de como ele auxilia, né? O benefício que ele traz. Perfeito. A gente já está num momento muito dinâmico assim nos últimos anos. Eu vejo que, por exemplo, tem muita gente estudando cientificamente, né, o laser, na fono especificamente, muito grupo de pesquisa direcionado para tentar trazer mais informação cada vez mais, somando com a clínica. A motricidade orofacial realmente começou, né? Isso aí a gente nota. E agora vejo que mais recentemente
a disfa- as pessoas que trabalham com disfagia, que pesquisam disfagia, estão começando a criar interesse nessa possibilidade, com voz também. Uhum. E já está chegando até em outras áreas, como audiologia, otoneurologia. Então, essas possibilidades estão clínicas. A gente percebe bem, né, essa evidência clínica. E Uhum. a gente já está vendo, inclusive, o interesse de muitos pesquisadores para fazer esse esforço com que isso cresça maior, de forma mais forte, né? Isso é muito importante, porque se a gente já nota se a clínica já está olhando alguma diferença, Sim, com os certeza. pesquisadores já estão com interesse, muitas vezes vão confirmar algumas sequências ou algumas abordagens, e muitas vezes, às vezes até refutar, enfim, isso é natural, né, do andar, da evolução, mas Uhum. é muito importante esse momento que a gente está vivendo. Veja, o Fono 2020, em praticamente todas as áreas que tiveram para MO, para disfagia e voz, no mínimo teve alguma coisa com eles, algum ponto Uhum. do Congresso. Então, também a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também está com um olhar bem interessante para o auxílio realmente dos fonoaudiólogos que querem se dedicar e direcionar. O conselho já nos aprova, então é realmente. A gente está num momento muito proveitoso, muito luminoso, digamos assim, né? Vou fazer a alusão direta. E é bom, é bom. Eu fico muito feliz, claro, né? Porque ser uma das pessoas que eventualmente mais falou disso ao longo desses anos, dá um fôlego, dá uma É, energizada, né? com certeza, Sávio. Isso é indiscutível, é importante. Que maravilha. Nada como energia, que é tudo que a gente quer, né, Sávio? Ainda mais você. Exatamente, né? É, Inclusive nessa terapia, né? As células só se modificam porque as partículas luminosas têm energia. E sim. essa energia é captada pelo nosso organismo. Uhum. Lembro como quando eu começava a falar, a pessoa que nunca ouviu falar disso, né? Gente, mas que loucura! A luz é absorvida pelas células e depois modifica o metabolismo. E essa troca de energia, né? Como é possível? Então a gente no começo fica, né? Uhum. Mas isso já está sendo estudado há mais de décadas por diversos grupos de pesquisa pelo mundo afora. Então, Sim. quem já trabalha com laser, né, principalmente grupos de pesquisa, eu estou falando da odonto, da enfermagem, que agora mais recentemente tem crescido, da própria medicina, os médicos usam muito laser de baixa fora do Brasil, né, dos físios e assim por diante, muitos acupunturistas usam. Uhum. A gente, hoje em dia, para quem já estuda há muito tempo, não se pergunta mais, o laser funciona? Não, a gente já está pensando, a pergunta já é o seguinte, como é a melhor forma dele funcionar para aquele público, para aquela patologia? Já sabe que o laser tem efeito, a gente já sabe que a luz tem possibilidade de modificação. Então, a maior pergunta não é mais se funciona. Uhum. Qual é a melhor forma de tratar em termos de parâmetros, tais situações, né? Então, assim, já está, a unidade como um todo já se esforça a direcionar. E a gente, os fonoaudiólogos, também estamos nessa leva do povo que trabalha com luz pelo mundo. Então, eu acho bem interessante. Eu fico muito feliz com isso. Eu me sinto muito feliz, sabe, por estar nessa trupe que já trabalha com laser, né? Porque eu vejo exatamente isso. O Jeová colocou agora há pouco também, não tem volta mais, né? Veio para ficar, porque Verdade. não tem jeito. E Não tem essa volta. pergunta que você coloca é fantástica, né? O laser é como ele funciona, mas que ele funciona, a gente sabe que funciona. Os odontos, né? Estão usando de forma maravilhosa aqui, em todos os lugares, Sim. enfim, espetacular. Sávio, eu queria falar um pouquinho de algumas questões que eu tenho usado bastante e que a gente tem um grupo que são fonos muito queridas, que é da síndrome Bechdel-Whitman. E o que acontece? Onde eles têm macroglossia. E a gente está fazendo uma aplicação de laser, algumas pessoas, né, para a língua, para a questão da mucosa, e tem tido um resultado tão legal. Porque o que acontece na macroglossia, né? Eu preciso trabalhar essa língua bastante, e daí, quando eu tenho a aplicação do laser para potencializar todos os exercícios, e tanto a questão da mucosa,
porque essa língua fica exposta o tempo todo, a gente tem tido um resultado muito legal. Bom, perfeito. Acho interessante, né? Possivelmente, se eu pudesse pensar como até somar, de forma no raciocínio como um todo, né? Uhum. Você disse que estão trabalhando muito direcionado também para a irradiação mais intrínseca de língua. Eu acho que poderia também pensar na somatória com os extrínsecos, né? Trabalho conjunto de irradiação, porque parte dos supraiódios, parte deles corresponde a parte dos extrínsecos de língua. Então, eu acho que isso também pode ser um fator de somatória em termos de irradiação, né? Então, talvez pensar em irradiar intra, mas também irradiar extraoral. E aí, de forma a potencializar a sequência de tratamento que se planejou. Geralmente, nesse caso, eu acho que o trabalho de melhora do desempenho da musculatura é importante. O laser não causa contração, causa realmente aquele efeito que a gente pode ter, por exemplo, com a elétrica, tão específico de trabalhar com tipos de fibra, de acordo com intervalos de frequências, mas a gente age na possibilidade de melhora da célula. E a gente pensa sempre do micro para o macro, você distribui energia luminosa por aquele tecido, por aquela área tecidual de interesse, você melhora a possibilidade de milhares de células e você tem uma resposta tecidual. Uhum. Então, preparando condições metabólicas e celulares, você pode ter essa possibilidade de auxílio à resposta à intervenção que a gente executa logo após. Então, indiscutivelmente, acho que pode ser uma grande possibilidade, vocês já estão percebendo, inclusive, né? Maravilha. Se pudesse dar uma somatória, seria talvez irradiando também de forma complementar os extrínsecos. Maravilha, muito obrigada pela dica. Eu sempre penso nessas possibilidades, né? A gente entra com a possibilidade de raciocínio sempre com base na anatomia e na fisiologia para direcionar realmente distribuição de pontos, área que vai tratar, área de maior interesse para aquele momento clínico. Isso realmente é bem, bem interessante. Bom, nada como falar com o mestre sempre, né? Que é isso. Eu que aprendo sempre com você sabe disso. Gente, olha, eu vou abordar uma última coisa bem rapidinho, porque eu sei que a gente travou aí, dividiu a live, perdeu, mas infelizmente eu combinei com o Sávio um horário, eu preciso respeitar, porque ele tem compromisso, né? Então, é verdade. Eu queria trazer aqui, Sávio, um assunto bem polêmico ainda, mas que eu acho que não tem como a gente escapar, que ainda é o laser na amamentação, né? Certo. Que acontece que é um grande... o auxílio dele é realmente uma coisa muito impressionante. Eu falo que minha clínica, antes e pós o laser, é uma coisa, porque foi incrível, né? Então, queria conversar um pouquinho sobre isso. Uma das ligações que eu acho que eu mais recebo nesse sentido, você faz laser, são as aplicações na mama, quando a mãe tem fissura. E daí, eu acho que tem uma coisa muito séria, Sávio, que é a questão de só aplicar o laser sem ver o que está acontecendo de errado na mamada desse bebê. E às vezes a mãe fica lá, a gente fez 6, 7 aplicações de laser e nada mudou. Eu falo, gente, laser não é isso. Laser funciona de outra forma. Mas se você faz o laser e você não tira o que está machucando, que está provocando essa fissura, você vai ficar eternamente ali empacado, vamos dizer assim. Perfeito. Você tocou no ponto que geralmente sempre realmente é o ponto crucial, né? E que foi o que a gente falou no começo, que quem entrou depois cortou, acho que essa parte não ficou salva, né? Teve probleminha de internet. O laser tem que fazer parte de todo um planejamento terapêutico. Sim. Tem, se tiver necessidade, né? Não tem que fazer sempre. Então, nesse caso, não adianta só irradiar, porque o fator causal está mantido. E quem soluciona o fator causal nesse caso é o fonoaudiólogo. Então, ponto para a gente, né? Então, não adianta apenas irradiar se você tem algo que realmente continua fazendo o processo de lesão, especificamente. Então, é importante também ter em mente isso. Também desse trabalho ser muito interdisciplinar nessa área, né?
Pensando especificamente na área do reparo, a classe é muito dividida, a gente sabe disso, né? Tem sempre essa questão. Muita gente, falando dos fones agora, apoia veementemente, alguns, não sei se é pra gente, então tem todo esse problema especificamente, né? Mais recentemente, a gente teve a resolução não tocou especificamente nesse assunto, eu optei, fiz uma opção em tirar do curso, até que isso realmente ficasse mais organizado. Uhum. E aí é uma decisão que a classe vai ter que tomar com o tempo, né, como um todo, pensar nessa Sim. possibilidade, né. E aí também eu gostaria de deixar claro, eu acho isso extremamente importante, que o laser dentro do trabalho fonoaudiológico, na amamentação, não é apenas essa possibilidade. Você pode, que é o foco principal, muitas vezes, irradiar também a musculatura Isso. onde da criaturinha que você está fazendo o Sim. tratamento. Então, Aham. assim, para a gente também deixar claro, é um ponto às vezes um pouco polêmico, dependendo de como se olha, que o laser na amamentação dentro da fono não é apenas essa possibilidade, salvaguardando aquelas questões que a gente sempre ouve na discussão, que não dá tempo para esse momento. Mas que a gente também tem essas outras possibilidades de radiação que fazem parte do trabalho fonoaudiológico como um todo. E que, de novo, não adianta apenas irradiar se não tiver feito todo o trabalho como um todo. E esse planejamento abraça essas necessidades do caso para a Uhum. resolução de Uhum. forma mais específica, que é o que a gente sempre busca. Sim, Ele exatamente. não tem que tomar o papel principal, né? A fonoaudiologia é o papel principal nesse Sim. aspecto. É, eu acho que isso é um ponto importante, apesar de ter toda essa questão polêmica aí, né? Sim, Ainda, sim, sim. mas que é sempre isso que a gente ainda vai chegar aí, né, sabe, nesse consenso, porque faz parte desse movimento. A fonoaudiologia, enquanto ciência, está em constante movimento, em constante estudo, né? A gente está sempre mudando e, enfim, avançando nesses estudos. E Exato. Né? Vamos ver os próximos capítulos que vão vir, né, por aí. Enfim. exatamente. E você, enfim, chegar aí para ver o que que a gente define aí mais para frente, mas que tem sido uma ferramenta dentro de todo esse trabalho Interessantíssimo. maravilhoso tem sido, né? Bom, a Dá uma gente resolutividade bem interessante, né, para esse tipo de caso, sem discutir. muito, muito, se bem aplicado, né, Sávio, é realmente uma coisa bem que faz um diferencial na Faz a clínica diferença. muito grande mesmo. Muito legal, Às vezes porque até no manejo de dor também, né, que acontece. Então, porque a gente especificamente. sabe que dor hoje, nos últimos trabalhos que a gente tem, é o maior fator de desmame precoce, é Sim, dor, sim, importantíssimo. né? Então, no ENAM 2019, isso ficou bem claro. Muito trabalho, muitos trabalhos mesmo com laser, e especialmente a questão da dor, que é o maior motivo de desmame precoce. Então, eu acho que isso é bastante importante, porque se a terapêutica for bem feita com o bebê, né, para que ele deixe de machucar ali o mamilo da mãe e o laser possa ser bem aplicado, a diferença é realmente visível a ponto de viabilizar aquela amamentação. Então, isso não tem preço, né, sabe? Isso pode ser bastante importante, né, e às vezes até em alguns momentos pode ser definidor em algum caso, né? Sim, Para tentar a manutenção o mais possível da função, da mamada, do bebê ficar no peito, que a gente sabe que é importantíssimo, inclusive para todo o futuro, sim. né? De cabeça, de cânio, de órgão funcional como um todo, de ser daquela criatura que está no início da vida. Então, realmente é uma discussão muito ampla que deve ser levada Sim, com muitas cabeças de várias áreas, porque também é uma situação muito interdisciplinar, literalmente, para chegar a uma definição maior desses momentos. Mas acho que a gente não deve desmerecer essa possibilidade de recurso em alguns aspectos, sem dúvida nenhuma. com certeza. Bom, nós estamos chegando no nosso horário, né? Show. Queria mais uma vez agradecer imensamente ao Sávio por estar aqui e queria te deixar aí aberto esse espaço para você falar do seu curso, porque eu sei, vi aí várias pessoas falando que vão fazer, que estão interessadas, né? Então, fala um Show. pouquinho disso para a gente, Sávio.
Ah, Rose, primeiro eu tenho que realmente agradecer toda a amizade, toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, tudo que você troca comigo me ajuda, e, inclusive com os meus bebês, quando eu precisei. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, você sabe disso, eu queria deixar registrado aqui. Agradeço realmente, vi que muita gente conhecida, abraço para todo mundo, quem ainda não conheci, não conhecia, né, ou não conheci virtualmente, que nesse momento a gente se conhece muito virtualmente, né? Tem pessoas que eu Sim. já trabalhei virtualmente e nunca vi fisicamente. Mas enfim, a gente está se adaptando a tudo isso. Agradeço a todos e se eu tiver essa oportunidade, então vou aproveitar. Eu nunca fiz isso no meu Instagram, isso é um fato, quem me conhece há muito tempo, mas esse ano foi um ano muito proveitoso. E eu lancei uma campanhazinha que chama Presente de Fono. Eu vou sortear 3 vagas do meu curso que está aberto, que vai ser em janeiro. E tá lá no meu Instagram. Quem quiser, fique totalmente à vontade. Eu vi que teve gente que falou, já estou inscrito. Quem está inscrito também pode participar. É só ir lá no meu feed, vai ver as regras, é uma coisa bem simples. Mas é realmente o intuito é de dizer muito obrigado, né, para todos os meus colegas, meus alunos, meus amigos de profissão. Eu gosto muito da minha profissão. Eu devo muito à minha profissão, é o meu ganha-pão, né? Eu acho que isso é muito importante para uma criatura, um ser vivente, né? Aham. E você gostar do que você faz. Então é uma maneira apenas de dizer um muito obrigado. Ah, vai ser o sorteio agora no dia do Fono, dia 9, no nosso dia. Estamos na Sim, nossa semana, né? parabéns. Meio-dia. Como eu estou em dieta, vou mesmo gordinho, vou fazer o sorteio no meio-dia, fique à vontade. E quem tiver interesse, está lá o link também do meu curso, que está em aberto, né? Está lá na bio, sabe, o Legal. Bastos.sb. Todos convidados. Minha amiga, Que de legal. coração, muito obrigado. Sua voz é fantástica e seu sorriso é indiscutivelmente Otávio, fantástico. eu que Obrigado, obrigado. agradeço. Tudo que você falou é totalmente recíproco. Gente, aproveitem o curso do Sávio. Não é propaganda vazia. Vocês viram, é de coração. É muito sincero mesmo o respeito que eu tenho pelo Sávio. E vai ser eterno, porque eu estou aprendendo com ele. Eu encho as paciência dele. Vivo mandando mensagem, pedindo ajuda, né? E a generosidade dele é gigantesca. Ele responde tudo, gente, é impressionante. Então, aproveitem. Parabéns pelo Dia do Fono. Muito obrigada, Sávio. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Agradeço de coração. Caiu, voltamos e o pessoal voltou. Foi muito bom. Obrigada, Verdade. viu, Sávio? Obrigado, obrigado. Foi fantástico. Boa noite para todo mundo. Parabéns pelo nosso dia. Com certeza. Obrigado, Rose. Um beijo enorme, gente.